Muito bem, hora de oração, tempo oportuno na presença do Senhor, em nome de Jesus. Como você está? Como tem passado? Como tem se sentido no início desse ano e nestes dias? Vamos orar e eu quero, antes da mensagem, fazer esta oração, apresentar a tua vida, as tuas causas em autoridade e poder realmente na presença do Senhor, pedindo que o Espírito de Deus venha para intervir, para impor as mãos, para abençoar, para trazer libertação aos cativos e colocar em liberdade os oprimidos, em nome de Jesus. Coloque essa palavra no teu coração. Foi para isso que o Cristo realmente se manifestou. Nessa nova série, nós estamos lendo o livro dos Gálatas. E ontem falamos sobre Gálatas, do capítulo 1, de 1 a 6. E hoje, Gálatas 1, de 6 a 9. Veja bem. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Ontem falamos sobre outro evangelho, que era a condição das influências que a igreja na Galácia estava sofrendo, daqueles que queriam então fazer com que o culto da liberdade em Cristo Jesus para o gentio, ou para todo aquele que nele crê, fosse misturado e confundido com rituais também do judaísmo e assim por diante. E hoje eu quero falar sobre a anátema. Anátema significa maldição, é isso mesmo, maldição. Antes, porém, eu quero orar e apresentar a tua vida, as tuas causas diante do Senhor. Se for possível, coloque a mão sobre o teu coração, curve a tua cabeça. Ou ainda, se for possível, você quiser, se coloque de joelho na presença do Senhor, que o Espírito de Deus vai onde você está te tocar em nome de Jesus. Pai de amor, nós nos curvamos, Senhor, ante a tua presença em nome de Jesus. Como o apóstolo Paulo diz, por vossa causa nos colocamos de joelhos. Como de fato por estes dias temos, Senhor, na noite, nas madrugadas e ao amanhecer do dia, nos curvado ante ao teu propósito e o teu poder. Por sabermos, Pai, ó Deus, que os dias são maus, que as intrigas do inimigo estão por todos os lados, que as fascinações, o costume da terra, os desafios espirituais, as provações da fé, a pandemia, as enfermidades, as relutâncias, Senhor, os traumas, as frustrações, as situações do passado e a tendência, Senhor, destes dias de depressão, de ansiedade, de estresse, tem sido desafiadores a tua obra e a tua casa e a vida de cada um dos teus servos. Alguns estão enfermos, meu Deus. Muitos estão, ó Deus, incrédulos. E todos, Senhor, todos estão em provação. Dá-nos graça, Espírito Santo. Dá-nos graça em nome de Jesus, onde há uma lacuna, onde há uma brecha, onde há uma fissura, onde há sequer um arranhão na armadura, na espada do Espírito, na couraça da justiça, no escudo da fé, no capacete da salvação, onde há alguém, Senhor, desatento, alerta, onde há alguém desviado, convence pelo teu Espírito com uma lembrança de uma palavra e um propósito no coração, por uma condição, Senhor, ainda que seja de medo, ainda que seja, Senhor, de livramento. Espírito Santo, faz esta obra, eu te peço, em nome de Jesus. O que está enfermo, aquela que está enferma, aquele que aguarda resultados médicos, aquele que está, Senhor, de quarentena, aquele que está, Senhor, reservado, aquele que está empobrecido, aquele que está em desespero, Espírito Santo de Deus, aquele que depende de documentos, de interferências de pessoas, está nas mãos da burocracia, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor alterou a legislação nos dias de Esther e de Mordecai. O que o Senhor não poderia fazer em nossas vidas nestes dias, para nos dar graça. Tu és Deus que abre portas, que cria caminhos, que dá alternativas, que guia pelo deserto. Tu és o Senhor nosso Deus.
E no nome de Jesus te pedimos, abre portas, guia pelo caminho do deserto, envia o maná, dá graça, não deixe como desamparados os teus servos, dá o sinal do teu favor. E que cada um possa se voltar para o Senhor com amor, com fervoridade, Senhor, não somente por bravatas de declarações de fé, mas com obras, Pai. Estarem posicionados, crendo no Deus vivo e todo-poderoso de Abraão, de Isaque e de Israel, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que prometeu e fará. É isto que eu creio e tomo posse, Senhor, uma vez mais. Ele prometeu e fará. Eu prefiro crer mais um dia, esperar mais um dia, confiar mais um dia. E hoje seja declarado diante dos céus e diante do Senhor. Eu creio mais um dia, eu confio mais um dia. Em nome de Jesus, e que possa ser a tua oração e você possa repetir comigo: eu creio mais um dia, e eu confio mais um dia, eu espero mais um dia no meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio, o Espírito de Deus está aqui, nos visita, amém? Anátema, seja anátema. Anátema significa maldito. O apóstolo Paulo diz que aquele que está pregando um evangelho, qual fosse ele, que vá além daquele que ele estava pregando, fosse tornado como maldito. O maldito é aquele que é expulso, é aquele que ele é destruído, aquele que não faz mais parte, aquele que está nas mãos de atormentadores. O maldito é aquele que cai em condenação. O que o apóstolo Paulo estava dizendo é que se alguém prega um evangelho, além do evangelho da salvação, da graça através do Senhor Jesus, pregando esse evangelho, ou este outro falso suposto evangelho, que a salvação é por intermédio de obras, ou por intermédio da lei, ou por intermédio de rituais do judaísmo, ou por intermédio de qualquer outro símbolo, seja anátema, ou seja condenado, caia na condenação do inimigo, exatamente porque está se desfazendo e destituindo dessa maneira a verdade da salvação, a verdade da palavra e a verdade da revelação do Senhor. Versículo 7, alguns que tentam e perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Pessoas que inventam desculpas em versículos, pessoas que vivem com teologia de comentário de Twitter, pessoas que não fazem ideia das raízes e de coisas profundas, de argumentos teológicos, de argumentos sociológicos, de argumentos antropológicos, e acabam tomando causas políticas que no fundo não defendem, mas não entendem, causas que pleiteiam, mas não tem base para sustentar aquilo, simplesmente porque ouviram na televisão, ou porque acham bonito, ou porque acham legal, ou isso ou aquilo, e que no fundo sua fraqueza nestas exacerbações escondem a sua loucura, a sua debilidade, e acabam estando desviados e no fundo encobrindo a mentira do seu pecado, da paixonite aguda que a roubou e destruiu, que o roubou e o destruiu, e no fundo a igreja é culpada, o evangelho é culpado, e a obra de Deus é culpada, e o pastor é culpado, tudo mais. Então, há um evangelho vivo, verdadeiro, é o evangelho da cruz, é o evangelho do sangue de Jesus, é o evangelho da ressurreição, para todo aquele que nele crê em nome de Jesus, e que esta virtude possa se completar como obra sobre a tua vida em nome de Jesus. E anátema, como eu disse, é a maldição, é a expulsão, é a condenação. Assim como já dissemos agora, repito, se alguém vos prega, desculpe, evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Dá a impressão que o apóstolo Paulo já havia se deparado com essa influência na igreja em seus dias presentes lá na Galácia. Mas ele ouve depois que esses ataques de lobos vorazes e fervorosos tornou ainda mais intenso. E ele escreve então para admoestá-los, para exortá-los e para chamar realmente a viva consciência. Então, lembra de onde você caiu e se arrepende. Evite as fascinações do mundo, os conselhos e os comentários daquilo que concordou com a carne.
e não daquilo que concorda realmente com a vontade de Deus. E assim, creio eu, muitos estão usando argumentos e desculpas contra o Evangelho para fugir do seu chamado, para enterrar os seus talentos, para viver com desculpas e para não realizar a obra de Deus. E assim acabam sendo instrumentos do inimigo porque querem ser estorvos no caminho daqueles que querem declarar a obra e fazer a obra de Deus. Então, seja essa denúncia, essa leitura e essa verdade da palavra do apóstolo Paulo realidade nas nossas vidas hoje, e que nós possamos, pela misericórdia de Deus, ser instruídos a cada dia, na verdade e no caminho desse verdadeiro evangelho, que não há outro, em nome de Jesus. Fica com Deus.